O Senhor desferiu sobre o Egito, sobre Faraó, a 10ª praga, o juízo divino. A 10ª praga era a morte de todos os primogênitos do Egito, seres humanos e animais. Na noite da Páscoa, o juízo divino alcançou os que não estavam cobertos pelo sangue. Ninguém escapou, independentemente da sua posição, educação, condição social ou sexo. A punição atingiu todas as famílias de Faraó, aos escravos e até mesmo aos primogênitos dos animais. O orgulho do Egito estava no pó. Nessas condições, agora, nessas terríveis condições, Faraó capitulou. Faraó rendeu-se, reconheceu a superioridade do Senhor e a derrota, sua própria derrota e a derrota dos seus deuses. Veja lá o texto de Êxodo, capítulo 2, dos versos 31 a 36. Vamos ler verso a verso. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e Arão e lhes disse: Levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, ide e servis ao Senhor como tendes dito. Levai também vossas ovelhas e o vosso gado, como tendes dito, ide-vos embora e abençoai-me também a mim. Veja, naquela noite, pela meia-noite morreram os primogênitos, e agora naquela mesma noite, de madrugada, Faraó chamou a Moisés e falou: vão embora. Enfim, Faraó atendeu ao que Deus havia pedido, que havia sido feito. Deus havia pedido várias vezes e tinha sido negado várias vezes. Agora Faraó já conhecia o poder do Senhor. E ele atendeu, então, a ordem do Senhor: deixa ir o meu povo para que me sirva. É basicamente intrigante que o Faraó, ao dizer aos hebreus que irem adorar, tenha acrescentado esse pedido: e abençoe também a mim, como acabamos de ler. Por que o rei do Egito, considerado um deus no meio do seu povo, pediria isso? Parece que ele finalmente compreendeu o poder de Deus dos hebreus e quis se beneficiar deles. No entanto, como Deus poderia abençoá-lo enquanto ele estava em rebelião, pecado e orgulho? Ele finalmente permitiu que o povo saísse, mas não foi por submissão à vontade de Yahvé. Fez isso porque foi derrotado. Ele não estava arrependido, como as suas ações posteriores revelariam. Ele apenas queria interromper a destruição que cobria o seu reino. Mas, na verdade, o que tinha acontecido com Faraó, que tinha dito na primeira entrevista com Moisés, que não conhecia Deus, não sabia quem era esse Deus, agora ele sabia. Agora ele sabia qual era o poder de Deus. E ele temia o poder de Deus, mas ele ainda não estava arrependido. Ele estava obstinado em perseguir o povo de Deus. Veja agora o verso 33. Os egípcios apertavam com o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois diziam: todos morreremos. O que estava acontecendo agora com a nação? A nação estava com medo, muito medo do povo de Israel. A morte dos primogênitos tinha despertado esse medo. E eles queriam agora que esse povo fosse embora logo, e era isso que eles falavam, como diz a Bíblia, que apertavam: vão depressa. O povo do Egito estava aterrorizado com o poder do Senhor, o Deus de Israel. O povo tomou a sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em trouxas, com seus vestidos sobre os ombros. O que é isso? Isso era saída imediata. Saíram correndo. Saíram agora imediatamente. Não deixaram nem que a massa levedasse. Tomou a massa estava pronta. Foram embora antes de preparar o pão. Levaram o pão por fazer. A massa do pão por fazer. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de ouro e prata, e objetos de e roupas. E o Senhor fez com que o povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que eles lhes davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Os egípcios estavam dando tudo para aquele povo ir embora.
vão embora, porque o desastre que aconteceu aqui com a morte dos primogênitos nunca mais poderá se repetir. E agora o povo dava então objetos de ouro, de prata. O Senhor moveu para que o povo do Egito fizesse dessa forma. E o que era isso? Isso era uma indenização pelos anos de trabalho escravo. Por mais de séculos, o povo de Israel tinha trabalhado gratuitamente ou com baixíssimos salários, trabalhado a troco da subsistência, escravos. E agora então eles estavam sendo remunerados por esse tempo. Era ainda uma pequena indenização diante da riqueza que eles haviam produzido no Egito. Enquanto isso, Deus fez provisões para que os israelitas não deixassem o Egito de mãos vazias, mas obtivessem tudo o que precisariam para o que, no fim, acabou sendo uma jornada muito mais longa do que previsto. Os egípcios deram aos hebreus inúmeros itens valiosos, apenas para apressar o povo a sair do país, mas, na verdade, correspondia ao salário que foi negado aos israelitas por séculos de trabalho escravo. Certamente para os egípcios, deixar os hebreus em sua terra seria um preço muito mais alto. Nós vimos na lição anterior, com as pragas, os próprios oficiais falaram: o Egito está destruído. Isso custava muito. Era muito mais barato mandar embora, dar bens, dar ouro, dar prata, dar as roupas, para que esse povo de Israel fosse embora, do que continuar recebendo as pragas de Deus, dizimando o Egito. Bem, mas a Bíblia diz aqui que ele não estava arrependido, o nosso comentário diz que ele não estava arrependido. O que é arrependimento? O que é o verdadeiro arrependimento? Arrependimento é por ter pecado contra Deus ou é por estar se dando mal com as consequências? Nos arrependemos porque ofendemos a Deus ou porque sofremos as consequências? Consequências físicas, consequências sociais, consequências financeiras. Aí nos arrependemos. Ou nos arrependemos quando pecamos contra o Senhor Deus. Como disse José quando foi assediado pela mulher do Potifar. Como é que eu faria tal coisa e pecaria contra Deus? Ele não poderia pecar contra Deus. Quando pecamos contra Deus, irmãos, nós aí devemos nos arrepender. Isso é verdadeiro arrependimento. Veja a pergunta para a meditação que está na nossa lição. Quantas vezes nos arrependemos de ações somente por causa das consequências e não porque esses atos são errados? Isso é arrependimento verdadeiro? Como nos arrepender dos pecados dos quais ficamos impunes, pelo menos no curto prazo? Certamente, irmãos, todos nós temos pecados que fizemos e estamos vivendo impunes por esses pecados. Se convivermos com esse pecado indefinidamente, vamos receber a atribuição desses pecados no juízo final. Mas aqui continuamos impunes. Nos arrependemos desses atos que sabíamos que eram pecado e pecamos contra Deus, e como não teve consequência, então não nos arrependemos, ou nos arrependemos somente por causa das consequências. Vamos pensar nesse assunto, irmãos. Esse assunto é um assunto muito importante. O que é o verdadeiro arrependimento? Tenho me arrependido verdadeiramente diante de Deus. Que Deus nos abençoe e que a gente possa, ao pecar contra Deus, possamos nos arrepender verdadeiramente, não pelas consequências, mas pelo conceito de pecado, pelo conceito de não fazer a vontade de Deus. Deus esteja, então, nos ajudando nesse sentido, ajudando a cada um de nós, para que tenhamos o verdadeiro arrependimento.